Boa noite. Pode sentar, pode ficar à vontade. Como vocês viram, o tema hoje é o discipulado é a cruz, na nossa série de palavras. E meu coração está quase pulando pela boca. Eu acho esse tema um tema que a gente tem... É muita responsabilidade falar disso, né? Porque eu acho que resume bastante sobre o Evangelho. Então, eu queria começar falando sobre uma frase que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu ouvindo essa frase, eu fiquei pensando o que isso, né, tinha a ver com a cruz. E eu fiquei pensando que como, se a gente não conhecer a história da cruz, a verdade sobre a cruz, a gente começa a viver uma vida como se a gente não soubesse o que a cruz significa. Como se não tivesse, se Jesus ele não tivesse morrido e não houvesse justificação para a gente. Então, o que foi a justificação? A justificação foi nada mais do que Jesus trocar de lugar com a gente e morrer no nosso lugar. E às vezes a gente vive uma vida sem pensar em que esse ato transformou a nossa vida. Eu acho que aqui todo mundo deve ter ouvido aquela história do testamento, que a pessoa trabalhava numa casa e ganhou um quadro, e aí quando chegou no final da vida dela, onde ela viveu uma vida miserável a vida inteira, ela descobriu que aquele quadro era um testamento, e que ela não desfrutou de nada, porque ela não sabia o que estava escrito. E é isso que muitas das vezes acontece com a gente. A gente está vivendo uma vida sem desfrutar do que a cruz nos deu, da justificação que a cruz nos deu, de tudo que a cruz ela tem nos dado. Então, para a gente começar a entender, eu queria ler Isaías 53. A minha versão é NTLH, então ela é bem diferente. Isaías 53, 10. Se você quiser acompanhar, é NTLH. Não é essa daí, não. Essa aí é NTLH. Que fala assim: eu quis maltratá-lo. Eu quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar o pecado. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto aos grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Essa vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, que hoje a gente vai ler bastante texto. E aqui a gente vê que a cruz foi um lugar onde os cordeiros foram trocados. Esse castigo que mereceram a gente. Mas o que Jesus fez? Ele troca de lugar com a gente para que houvesse justificação. Que se a gente tivesse morrido não ia adiantar nada, né? Porque a gente não é justo. E eu lendo esse versículo, principalmente nessa linguagem, no verso 10, quando fala, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Você consegue imaginar Deus falando isso? Eu quis maltratar ele, eu quis fazer ele sofrer, eu quis moer a carne dele, eu quis fazer isso. Eu achei isso muito forte, porque aqui também fala que ele ofereceu a sua vida. Deus ele não obrigou Jesus, falou assim, olha, você vai morrer por eles. Não. Jesus ele ofereceu porque sabia que ele era o único que poderia oferecer a sua vida em troca da nossa. E aí ainda fala que ele fará com que meu plano dê certo. E qual que era o plano de Deus?
O plano de Deus era nada mais, nada menos, incluir a gente no testamento. Igual eu falei daquela história no início. Ele queria incluir a gente, né, nesse testamento, para que a nossa vida ela não fosse resumida ao destino do pecado. Que o pecado ele não definisse a gente. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esses versículos é que fala que a gente seria descendentes de Jesus. No 10 fala, para tirar os pecados e por isso terá uma vida longa e fará ver os seus descendentes. Ou seja, nós seríamos descendentes, nós somos descendentes de Jesus. Então parece fácil, né? A gente é descendente de Jesus, ele veio, justifica a gente. Está parecendo muito fácil. Então o evangelho é só isso, né? Jesus veio, nos amou, nos justificou, perdoou os nossos pecados e está tudo certo. Só que não. Eu queria ler Filipenses 2, 12. Então a gente vai começar a entender, né, essa questão do discipulado e a cruz. Filipenses 2, 12 diz assim, isso aí é, né, Paulo escrevendo. Portanto, meus queridos amigos, vocês obedeceram sempre quando eu estava aí. Devem me obedecer muito mais agora que não estou. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más e que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. Então, a partir desse versículo, eu queria falar sobre padrões que, através da cruz, a gente percebe no reino de Deus. Então, eu queria falar sobre 3 padrões sobre a cruz e o discipulado. Então, esses versículos que a gente leu aqui, ele ensina o primeiro padrão, o padrão de ser filho. Se a gente ler de novo, fala, vocês obedeceram quando eu estava aí, no caso Paulo, né? E agora vocês têm que obedecer muito mais quando eu não estou. Se Paulo estava falando isso, imagina Jesus. Então, como Jesus ele não está aqui presente, né, de corpo presente, a gente tem o Espírito Santo dele, a gente tem que obedecer muito mais agora do que em qualquer outro momento. E fala que a gente tem que continuar obedecendo, né, como filhos de Deus, para a gente completar a salvação. Então, assim, o que a gente começa a entender? Que a gente tem um padrão de estilo de vida. E esse padrão de estilo de vida é Jesus. Porque se Jesus é o Filho de Deus, veio e morre, e através disso a gente é descendente dele, ou seja, a gente também é filho de Deus, qual que é o padrão que eu tenho que seguir? Jesus. Então a gente começa a ver que esse padrão de comportamento, de vida, esse estilo de vida, né, de seguir e ser igual a Jesus, ele não é tão fácil igual a gente acha que é. E aí, você imagina, Jesus vem, morre, né, se sacrifica para que a gente pudesse seguir o modelo. E aí parece que ao longo da nossa caminhada a gente vai se esquecendo que a gente tem esse modelo a ser seguido. Eu não sei você, mas às vezes na vida da gente, a gente começa a viver tudo no automático, em tudo. E a gente se esquece do sentimento, né, que a cruz ela tem que fazer dentro de nós. Às vezes, esse versículo falando sobre a morte de Jesus, ele tem que fazer algo dentro de nós. A morte de Jesus, quando alguém fala, tipo, nossa, Jesus morreu por você. Isso ficou tão comum, tipo, ai, Jesus morreu por você. Ai, Jesus te ama. Isso já ficou tão... que a gente já fala amém e isso já não causa nada dentro de nós mais. Então, o que a gente fez? O que a gente costuma fazer? A gente costuma deixar isso comum. Ah, eu sou filho de Deus e eu vivo uma vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque Jesus me ama e nada vai acontecer porque agora os meus pecados estão perdoados, sendo que as coisas, como fala aqui, né, que a gente precisa completar a nossa salvação através da nossa obediência. Ou seja, não só em pensamento, mas nas nossas ações também. Para quê? Para que a gente seja achado sem falha, sem mancha nenhuma. Então, a gente vê que a gente tem
um padrão a seguir, que é esse padrão que Jesus deixou para a gente. E a cruz também tem um padrão de comportamento. Ou seja, eu tenho que ser igual a Jesus. E o padrão de comportamento que a cruz revela para a gente é o quê? É renúncia. E isso está escrito lá em Marcos 8:31. Se vocês quiserem abrir. Marcos 8:31 diz assim, é uma passagem de Jesus com os discípulos. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Aí Jesus chama a multidão e os discípulos e diz: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira na sua postura e perder a sua alma? Pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então, assim, esse versículo, ele mostra esse padrão de comportamento que a gente tem que ter, que é a renúncia. E como é difícil isso. Porque imagina, ele não está falando assim, olha, pega seus interesses, guarda aqui, depois você pega eles e tenta conciliar com a sua vida. Não, ele está falando assim, esqueça os seus interesses, tome a sua cruz e siga-me. Gente, Pedro ali como discípulo de Jesus, sempre perto com ele como discípulo de Jesus, pensando nas coisas daqui. Aí você pode falar assim, nossa, mas Pedro falou isso com Jesus, né? Que mico ele ter feito isso, perto de todo mundo, e ter levado essa palavra dura que Jesus fez. Mas se a gente for parar para pensar, será que a gente está igual a Pedro? Porque Pedro estava simplesmente pensando nas coisas terrenas, pensando em coisas da terra, pensando como um ser humano pensa. Tanto que Jesus fala para ele, olha, você não está pensando como Deus pensa, você está pensando como um ser humano pensa. Então, o que Jesus mostra para ele? Que ele estava com uma mente desassociada da mente de Deus. E, às vezes, isso acontece com a gente. Às vezes, no nosso dia a dia, às vezes, nos nossos planos, às vezes, construindo alguma coisa, algum sonho. A gente só está tão preso no que eu quero, na minha vida, que a gente não consegue olhar e ver o que a mente de Deus está pensando. Então, o que ele mostra para Pedro? Que se Pedro estava rejeitando a renúncia, que era o que ele estava falando, que a cruz, ele estava renunciando a tudo, ele ia morrer, ele ia se sacrificar. Então, se Pedro, ele não era capaz de renunciar, ele estava rejeitando a cruz. Ele estava rejeitando o Evangelho de Jesus. Ele estava rejeitando a mensagem principal de Jesus, que era o que ele veio fazer, que era a salvação que ele veio nos dar. Então, o que a gente aprende aqui? Que a renúncia, ela não é algo negociável. Eu não posso renunciar com Jesus. Eu não posso negociar com Jesus a renúncia. Eu não posso virar e falar assim, olha, eu vou renunciar 50% da minha vida, mas nessa área que o Senhor sabe que eu tenho as minhas fraquezas, eu não consigo renunciar. Não tem como negociar isso. Ou você renuncia tudo, esquece os seus interesses, ou você não pode ser discípulo. Nessa parte aqui, basicamente Jesus estava falando assim, olha, é esse o preço. Porque ele vira, Pedro faz isso, ele vira para os discípulos e vira para a multidão e fala, gente, quem quiser, vira após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então assim, ele estava falando assim, é esse o preço. Quer? Siga-me. Não quer? É basicamente isso. Ele não está negociando, ele não está falando assim, se você decidir fazer
50%, você pode vir. Não, ele falou, ou é 100%, ou esse é o preço. Ele não negociou. E aí, tem aquela parte que fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu fiquei pensando muito, muito nessa frase. Porque o evangelho, ele não é sobre ganhar o mundo inteiro, sabe? Mas renunciar ao mundo inteiro se for preciso. Porque se a gente for ver, né, na nossa caminhada, a gente vai ter muito mais histórias de renúncias, em que a gente vai ter que renunciar, às vezes, todos os dias, para a gente não voltar a ser a pessoa que a gente, né, era antes de conhecer Jesus. Às vezes a gente vê algumas pessoas que desviam, ou então que não conseguem sair de um pecado, e a gente tem que ajudar essas pessoas, a gente tem que estar sempre, né, em contato com essas pessoas para que elas se sintam amadas e voltem para a presença de Deus. Mas eu vejo muito que, às vezes, a pessoa ela se cansa de renunciar àquilo. Tipo, eu desviei porque não dá para viver assim, renunciando tudo que eu quero. Eu renunciei porque esse pecado era maior do que eu. Eu não consegui renunciar mais porque isso... E aí você vê que aquela pessoa se entrega. Às vezes, na nossa caminhada, a gente tem várias pessoas que talvez não conseguiu pagar esse preço, porque a renúncia é um preço. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tipo assim, porque às vezes a gente coloca umas renúncias, nossa, mas isso é tão difícil, e a gente esquece o que Jesus fez. Porque quando a gente lembra do que Jesus fez, nenhuma renúncia fica tipo, nossa, que difícil fazer isso. Imagina, eu vou ter que abrir mão disso, porque isso é uma coisa que eu quero tanto. A gente não teme abrir a mão de qualquer coisa da nossa vida, porque a gente se lembra que a gente só é capaz de estar aqui, igual você veio, né, saiu da sua casa e você tem um futuro de esperança, você veio aqui para ouvir uma palavra, e a gente tem essa esperança de uma vida eterna, além daqui. Então, nada disso seria possível se não fosse Jesus sair da sua glória, vir se sacrificar por nós. E aí, quando a gente conhece Ele, a gente explode, né? Fica aquele amor e aquela, não, renuncie tudo se for preciso. E às vezes vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo disso. A gente vai vivendo uma vida 70%, 75%, e acaba que a gente não vive essa renúncia que o Evangelho e a cruz está aí para lembrar a gente todo dia. E o último versículo fala para a gente não se envergonhar. Porque hoje em dia, às vezes, né, com todas essas novas ideologias e tudo que a gente está vendo, a tendência é que a gente se envergonhe, porque a gente está fazendo certo, porque a gente está lutando contra uma correnteza. E aqui está falando que se a gente se envergonhar de quem a gente é, do que Jesus ele fez, de quem nós somos, Ele vai se envergonhar da gente. Então, assim, e às vezes você fala, nossa, Tamires, eu nunca me envergonharia, mas eu falo de, às vezes, ter receio de falar sobre que você é cristão. Às vezes você vê que uma pessoa, ela está ali, talvez falando mal de Deus, talvez você recue e não dá uma palavra para aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que os nossos atos, eles não estejam mostrando que a gente está se envergonhando de Deus. E o último padrão que eu queria falar é sobre o padrão de união que a gente devia ter. E esse padrão de união é o discipulado. Eu queria que vocês abrissem lá em Filipenses 2:1. Ou, quem não quiser, pode ler no slide. Filipenses 2:1. Que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus, e também são misericordiosos e bondosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, esse padrão que eu queria falar sobre o discipulado, primeiro eu queria falar que a gente tem que ser discipulado por Jesus e ter um amigo discipulador. Desde que eu comecei nesse processo de discipulado, eu acho que eu não sei como seria minha vida sem um processo de discipulado. Por quê? Porque a gente precisa, gente, de amigos que discipulem a gente. A gente precisa.
E quando eu estou falando de amigos, eu estou falando, além do seu discipulador, das pessoas que estão fazendo parte do seu ciclo de amigos. Eu não estou falando que você tem que ter amigos só da igreja, não é isso. Mas essas pessoas que te discipulam têm que ser pessoas que têm uma fé parecida com a sua, para que eles possam te ajudar quando você não estiver se sentindo bem. Porque às vezes a gente se acha, né, muito forte, muito super-herói, mas nós precisamos de amigos que estejam, né, prontos para discipular a gente quando for preciso. Se a gente for ver, né, a fala de Jesus com Pedro, você pode falar, nossa, foi muito duro Jesus falar isso, mas na verdade Jesus era amigo de Pedro. Ele precisava falar aquilo. Então, assim, às vezes a gente precisa de amigos que cheguem na gente e falem assim, você está errado, você não está fazendo isso certo, não. Olha, você não está renunciando isso, você está fazendo isso errado. E às vezes a gente só quer pessoas que, né, que massageiam o nosso ego, que falam que a gente está super bem, que a gente está... Então, assim, a gente precisa aprender a amar pessoas que corrigem a gente. Porque a gente precisa ser corrigido. Uma hora ou outra a gente vai ser corrigido em alguma coisa. Então, assim, quando nessa parte do versículo fala que o amor que nos une nos anima, ou seja, está falando que o amor que nos une, ou seja, é todo mundo junto. Não é, né, você. Está falando nos, ou seja, nos une e nos anima. Então, não saia, sabe? Não se afaste dos seus amigos, não se afaste do rebanho, porque é isso que vai animar a gente. Porque através disso, a gente pode participar do Espírito de Deus. Olha só que forte. Em Filipenses 2:1 diz que se a gente estiver unido, a gente vai participar do Espírito de Deus. Então, quer dizer que a gente fora, a gente desunido, a gente não vai conseguir fazer isso. Se você é uma pessoa que gosta muito de ficar sozinho, então, assim, eu tenho uma péssima notícia para te dar, que aqui está falando de união. Então, assim, é preciso que a gente esteja num corpo, numa célula, né, com os amigos ali que ajudem a gente a caminhar, porque senão, gente, a gente não vai aguentar sozinho, a gente não vai conseguir vencer sozinho, porque Jesus usa essas pessoas para estar ajudando a gente na nossa caminhada. Outra coisa que eu queria falar é para você se lembrar que você está sendo observado. E nessa parte eu queria falar que todos nós estamos discipulando alguém. Talvez você fale assim, Tamires, eu não estou discipulando ninguém. Tá. Talvez você não sabe, mas aonde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está indo, você está discipulando as pessoas à sua volta com o quê? Com as suas ações. É por isso que é preciso sempre a gente pensar, poxa, eu estou renunciando, eu estou vivendo um evangelho de cruz, ou eu estou vivendo um evangelho que as pessoas olham para mim e nem têm vontade de seguir, nem têm vontade de conhecer esse Deus. Então, por mais que você não saiba, as pessoas elas te olham e você discipula ela da forma como você age. Então, a nossa responsabilidade ela cresce muito mais. Porque quando a gente recebe a Jesus, não é simplesmente receber Jesus, a gente recebe para quê? Para discipular outras pessoas, para fazer discípulos. E como a gente vai fazer discípulos se a gente não renuncia? Se a gente não sabe como é ser filho de Deus? Se a gente não tem um padrão a seguir que é Jesus? Então a gente começa a ver que a vida, né, cristã, ela é bem mais, né, renúncia, ela é bem mais difícil do que muitas pessoas dizem por aí. Que hoje em dia está muito fácil. Às vezes a gente vê umas palavras que misericórdia, dá até vontade de mandar uma mensagem para a pessoa, falar assim, para querida, porque está difícil. Então, assim, as pessoas elas estão sempre observando a gente. E uma coisa que eu queria destacar nesses versículos é que fala que para a gente ser misericordioso. E essa palavra misericórdia, a gente tem que fazer parte da nossa vida, porque tem faltado muito. A gente fala muito de amor, né? Tipo assim, ama as pessoas, não sei o quê, mas às vezes a gente precisa mesmo de ter misericórdia delas, sabe? Porque hoje em dia tá uma frieza, assim, acho que geral, das pessoas umas com as outras, e julgando e sendo aquelas pessoas que não têm misericórdia umas com as outras. E a gente se esquece do que diz esse versículo, da gente ser misericordioso e bondoso um com os outros. Principalmente os daqui. A gente falou na célula uns dias desses para trás que às vezes a gente não tem tanta paciência, tanto amor, tanta misericórdia com os irmãos da igreja. Porque se fizer alguma coisa comigo, eu já não quero saber mais e
nunca mais converso com aquela pessoa, e eu acabo não tendo misericórdia com a minha família, que é a minha igreja, que é a minha célula, que são os irmãos que estão perto de mim. Então, assim, que a gente aprenda a ser misericordioso com o outro, quando o outro errar, porque vai acontecer. Seja na sua célula, seja aqui na igreja, a gente vai errar uns com os outros, e que a gente aprenda a ter misericórdia. Assim como às vezes a gente tem com as pessoas fora da igreja, que a gente tem ainda mais misericórdia e tem ainda mais bondade com as pessoas que estão, né, à nossa volta. E o último versículo que eu queria ler está em 1 Coríntios 1:8, ainda sobre essa questão do discipulado, ainda sobre essa questão da união que a gente devia ter. Que está em 1 Coríntios 1:8, que diz assim: Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, assim, esse versículo mostra que Jesus, o próprio Cristo, ele vai conservar a gente firme até o fim, no dia da volta de Jesus, para que a gente não tenha culpa de nada. E isso só foi possível através da cruz, através do que Jesus fez. E eu tenho certeza que nesse dia, né, que a gente estiver lá perante Jesus, quando ele voltar, a gente vai não entender, mas vai ver que valeu a pena tudo que a gente passou até hoje. Às vezes a gente, nessa vida de renúncia, eu não quero romantizar, porque não é fácil. Não vai ser fácil, né? Se você está no início da sua caminhada, se você está no meio da sua caminhada, não sei qual fase você está, mas não é fácil. Por várias vezes a gente tem que passar por cima do nosso eu, matar o nosso eu, para que o nosso velho homem ele não saia, mas que a gente não se envergonhe, sabe, de pedir ajuda, de falar assim, olha, eu preciso de ajuda, ora comigo. E a gente não esqueça que a gente está nesse padrão de união, porque é por isso que a igreja está aqui, é por isso que a gente, né, faz célula, é por isso que tem o discipulado, é por isso que a gente está caminhando junto. Né? Você não está nessa igreja à toa, você não veio aqui e decidiu vir para a CB Paz porque é bonitinho, né? Tem um louvor maravilhoso. Você não veio aqui por isso, você veio porque você faz parte de um rebanho. Deus quer te levar para um rebanho para que você seja cuidado, para que você aprenda a renunciar, para que você aprenda a ser discípulo dele, para que você aprenda a pagar esse preço que é ser discípulo dele.